Olá pessoal, muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos aqui com a oração do Nada Me Faltará. Que Deus ilumine sua casa, ilumine sua família. Uma ótima noite de quarta-feira. Nós vamos entrar em oração, vamos falar com Deus e vamos pedir que através dessa oração Deus possa se manifestar de uma maneira poderosa na sua vida, tá bom? Você já pode desde já entrar em contato conosco, o telefone é o 091 98142 6691. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, 091 98142 6691. Entre em contato conosco, tá certo? Ontem nós lemos Êxodo capítulo 37. E a continuação do 37, nós vemos e observamos a construção da mesa que foi colocada dentro do tabernáculo, revestida também de madeira de acácia, com ouro, revestida com ouro, e também a construção do candelabro que representa os 7 Espíritos de Deus, e na sequência o altar de incenso, todos são utensílios sagrados que foram colocados dentro da arca, dentro do tabernáculo. Tá certo? Dentro do tabernáculo construído por Moisés com as coordenadas do próprio Deus. Só que eu quero que você leia a conclusão do 37 na sua casa, porque são os detalhes de como Bezalel deveria realizar e construir a mesa, o altar de incenso, também o candelabro, que tem grande significado dentro do tabernáculo, e também a preparação do óleo da unção. O óleo da unção. Agora, amanhã nós vamos voltar e vamos ler o capítulo 38, depois o 39 e o 40, e concluir o livro de Êxodo. E pela fé, Deus vai dar a você uma saída em nome de Jesus, já que é o que significa o livro de Êxodo. Significado, saída. Deus vai te dar uma saída. Eu estava hoje lendo algo muito forte. Eu estava lendo, meditando sobre aquele cego que vinha clamando, o cego de Jericó. Ele clamava, né? Ele buscava, ele queria chamar a atenção do Senhor Jesus. Até que, depois das pessoas repreendê-lo, depois das pessoas confrontar aquela fé que ele manifestava, Jesus então olha para ele e Jesus pergunta o que ele gostaria que ele fizesse. E ele disse: eu quero ver. O Senhor Jesus então disse: veja. E ele passou então a ver, ele passou a enxergar. Veja como Jesus cuidava, tratava as pessoas. Hoje nós tivemos uma experiência, sabe, muito forte. Eu estive hoje aqui em Bauru, no interior de São Paulo, com a minha esposa, e nós estávamos aqui na rua, e eu não observei na hora, mas a minha esposa, ela foi abordada por um senhor, eu não vi na hora, e conversou com ela. Eu não vi, confesso que eu não vi. E depois a minha esposa falou comigo: olha, aquele senhor ali, aí ele me apontou, ele já estava indo. Aquele senhor me abordou porque ele estava precisando vender um pão. Ele estava precisando vender um pão. E o pão seria para comprar um remédio, morfina, já que ele tem câncer, tirou a próstata, uma parte do organismo ali, uma parte da próstata, e também agora estourou na perna o câncer. E ele estava vendendo pão porque ele precisava vender aquele pão para poder comprar o remédio. Comprar um remédio que não vai resolver, mas que vai amenizar aquela dor, aquele sofrimento. Eu estou contando isso porque isso mexeu muito comigo, foi muito, muito forte. E então, eu perguntei para ela onde que ele estava, ele já tinha
tinha ido, eu vi que ele saiu assim na rua, e aí eu fui naquela mesma direção que ele havia ido, que ele tinha ido. E de repente eu olho no canto assim, e ele estava sentado, e eu fui até ele, e aí eu perguntei para ele como é que ele estava, ele falou assim que estava descansando. Conversando com ele, ele falou que ficou vendendo pão até meia-noite, vendendo pão, para conseguir R$386 para comprar um remédio, uma morfina. E conversando com ele, eu perguntei quantos pães ele tinha, e ele falou que tinha 2. Ele falou, tenho 2, estou descansando, vou vender esses 2 e vou buscar outros para voltar e vender, porque eu preciso conseguir R$180, que era para poder comprar o remédio. Conversei com ele, naturalmente, a gente sabe que a gente conversa com muitas pessoas, mas tive a sinceridade daquele senhor que, antes de eu falar que iria comprar e ajudá-lo, ele falou que 2 rapazes, e por isso que isso mexeu muito comigo, jovens fortes, jovens que eu vi, esses jovens, mas não presenciei eles fazendo isso. E esse senhor, quando falou boa tarde, e foi cumprimentar esses 2 jovens, 2 rapazes, 2 homens, e ele então cumprimentou, e antes de oferecer o pão, que ele estava com um suportezinho que não dava para ver o que era, térmico, esses 2 jovens, segundo ele, disseram, eu não compro nada de velho. Olha o que esses 2 jovens, que amanhã vão ficar idosos, falaram para esse senhor. Isso mexeu muito com ele. Por isso que ele sentou, por isso que ele parou depois, com os olhos cheios de lágrimas, contando para a gente. Estava eu e minha esposa. Eu falei que ia contar aqui para vocês hoje, dividir com vocês como está o nosso mundo nos dias de hoje. E conversando com ele disse que naquela noite de ontem, até meia-noite, ele parou 2 jovens, e as 2 jovens falaram a mesma coisa. Nós não compramos nada e nem ajudamos nenhum velhinho. E ele não estava pedindo nada, ele estava oferecendo. E ainda que estivesse pedindo. Então eu falei com ele, concluindo, né? Conversei com ele. E eu falei assim, quanto custa os pães? Ele falou o valor, que dava R$60. Não era tudo isso, um pão. Mas ele estava vendendo para atingir o valor do remédio. Aí eu falei, me dá aqui os pães, eu vou ficar com os pães. Aí nós pegamos os pães, daria R$60. E aí quando eu estava despedindo ele, eu entendi que faltava 120. Que ele ia buscar para tentar vender para poder tomar o remédio. E então quando eu passei os 180 para ajudá-lo, mesmo sem poder, mas somos igreja. Somos igreja. Não tem como ajudar o mundo todo, mas tem situações que Deus coloca diante de você que a gente tem que fazer alguma coisa. Orar, sim. Jejuar, sim. Fazer a nossa parte, sim. Dar a cura, a libertação, sim. Mas nós temos que fazer alguma coisa. E então quando nós passamos para ele o valor que ele precisava, que era R$180, na hora a gente tirou do nosso e deu para ele, ele começou a chorar. E ele chorava, e ele agradecia, e já me agarrou, queria me abraçar. Mesma coisa com a Érica. A Érica chorou, naturalmente, porque é um senhor de idade. E aí a gente viu a alegria que ele teve, porque ele ia poder comprar o seu remédio, a morfina, para tentar, e ele o tempo todo dizendo que iria ser curado. Eu me apresentei, falei que era pastor, eu creio que ele está até aí agora, orando conosco no canal. Mas eu dividi isso porque eu queria tirar algumas lições. Primeiro, temos que ajudar. E a igreja é para isso. Tenho visto vários companheiros, vários pastores que têm ajudado as pessoas
e tem que parabenizar esse trabalho de ajudar as pessoas, que Deus abençoe. A igreja é exatamente para isso, para ajudar as pessoas. É isso que é a igreja. Foi isso que Jesus mandou as igrejas fazerem lá no livro de Atos. E outra lição é que, às vezes, você, poxa, tudo bem, você quer um milagre, quer a mudança, quem não quer? Mas às vezes a gente reclama, ou a gente fala de uma situação, mas tem pessoas passando situações tão difíceis. Hoje eu conversei com uma senhora, orei por ela, cadeirante, mas uma mulher de fé, espiritualmente falando, de fé. Orei por ela, abençoei ela, está nos acompanhando também, passando um momento difícil, também enfrentando uma luta com uma doença, mas eu tenho certeza que ela já está curada, em nome de Jesus. Falei para ela que ela é de Deus e vai dar tudo certo. Então, outra lição que a gente tira é a falta de respeito de tantos jovens que não consideram as pessoas. Olha, que eu não vi esses camaradas se dirigindo assim para esse senhor, porque eu ia falar com eles. Porque a falta de respeito, a falta de consideração, até parece que eles não vão ficar idosos. Pessoal, vamos respeitar a melhor idade. Vamos respeitar os idosos, as pessoas, os jovens que estão aí nos acompanhando. Você que é jovem, você que é forte, mas amanhã você vai ser idoso. Que haja respeito da sua parte. Respeito, procure saber se a pessoa está bem. Quantos idosos moram sozinhos, ninguém pergunta como está, ninguém pergunta se está bem, se não está bem, ninguém vai atrás, ninguém bate na porta se está precisando de alguma coisa, às vezes falta o básico, está faltando alguma coisa. Vamos nos importar com as viúvas, nos importar com as pessoas que estão precisando de um milagre. Tem gente que está doente e não tem condição de comprar um remédio barato, mas não tem condição de comprar. Então a gente tem que orar? Tem. Mas eu quero que Deus nos dê condições para que essa obra ajude pessoas. Por isso eu quero que você, que crê, você contribua nessa obra. Você diga, pastor José, eu quero contribuir com essa obra, porque são assistências como essa que a gente tem que dar. Assistências, seja com alimento, seja com um remédio que a gente tem que comprar, mas a gente tem que ter condição. A gente faz muito pouco porque tem muito pouco. A gente está começando, mas eu tenho certeza que essa obra vai fazer a diferença em todo o Brasil, em nome de Jesus. Agora, nesse mês de novembro, eu vou estar viajando para São Francisco do Sul, realizando uma reunião com as pessoas lá em São Francisco do Sul, e eu quero que você que está nos acompanhando, que pode contribuir justamente para as despesas dessa viagem, que vamos levar Jesus, pregar com as pessoas que estão lá em São Francisco, ou para outras despesas da obra de Deus, seja um patrocinador, seja um fiel, seja um dizimista dessa obra. Basta você entrar em contato comigo, 091 98142 6691 e diga, eu quero contribuir. Você que me conhece há mais de 25 anos que a gente prega a palavra. Se você não nos conhece, mas se você vê sinceridade nas minhas palavras, nos meus vídeos, nas minhas orações, então você também pode contribuir. 091 98142 6691, entre em contato comigo, tá? Não é Pix não. Entre em contato comigo, é o WhatsApp, aí eu explico como você vai estar contribuindo. Mas vamos olhar para a nossa vida e ver que a gente não pode reclamar. Tem pessoas passando situações difíceis e nós vamos vencer em nome de Jesus. Um senhor com câncer, um senhor de idade, um senhor vendendo pão, um calor insuportável hoje aqui no interior paulista. Eu não sei como é que está aí na sua cidade, mas um calor terrível, ele no sol, sentado no canto, descansando, mas Deus me enviou lá para ajudá-lo. Desculpa não ter filmado, desculpa não ter mostrado, não tem nenhum problema mostrar, filmar, nada contra, mas na hora eu não senti de filmar, de expor aquele senhor. Nós nos sentimos de expor. Eu acho que quando a gente vai ajudar, não precisa você sair gritando nos quatro cantos. Acho que você tem que fazer para Deus. Não que você não vá filmar um trabalho social que você vai fazer até para mostrar para vocês que a gente está fazendo alguma coisa. Mas nesse caso eu não senti de expô-lo, de expor ele, as lágrimas dele. Acho que aquele momento aí Deus me enviou, eu falei que era pastor, ele me abraçou, me beijou, me abençoou, e eu creio que ele me abençoou. Nós demos muito pouco, porque também é o que tínhamos, mas eu tenho certeza que muito em breve essa obra vai crescer e vai atingir muitas almas e ajudar muitas almas.
Então hoje eu queria falar isso com vocês, queria dividir com vocês, e eu vou agora orar. Vou orar para que Deus tenha misericórdia desses jovens que desrespeitaram esse senhor, que poderia ser o pai, né? Poderia ser a mãe de cada um deles, mas mais respeito, né? Todos os jovens, mais respeito. Aliás, mais não, todo respeito à nossa melhor idade. Está no ônibus, tem um senhor de idade, levante. Vai estacionar, tem vaga de idoso, não estacione. Você não é idoso. É uma vaga deficiente, não estacione. Ajude, estenda a mão. Sejamos mais humanos. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não estou querendo fazer média com ninguém. Isso é o Evangelho. Ajudar. Jesus faria isso. Jesus faria exatamente isso. Tá bom? Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu começo a oração hoje pedindo que todos os amigos de fé que estão conosco agora, orando, me ajudem em oração, pedindo pela senhora que está lá em Brasília, ainda numa cadeira de rodas, mas a alma dela é livre e ela está curada em nome de Jesus. Por aquele senhor que hoje conversei com ele e que o Senhor me levou até ele para ajudá-lo. E eu abençoo a vida dele, eu tenho certeza que ele está curado, que ele está livre, que ele está abençoado em nome de Jesus. Meu Pai, como ele, muitos outros estão espalhados por todo o Brasil, não só aqui no interior de São Paulo, em Bauru, mas em Jundiaí, em Presidente Prudente, no Pará, Paraná, Rio, Espírito Santo, Brasília, Amapá, Pará, Manaus, Acre, Goiânia, Tocantins. As pessoas, meu Pai, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, aonde tem uma pessoa orando conosco, precisando de uma assistência, literalmente falando, envia servos teus, como o Senhor me enviou hoje para auxiliar as viúvas e os necessitados. E agora eu peço por todos que oram conosco, meu Pai, que o Senhor venha trazer a cura para aqueles que estão enfermos, trazer o milagre para aqueles que precisam, resposta, mudança e transformação. Em o nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados, curados, libertos. Tem misericórdia daqueles jovens que desprezaram, maltrataram, foram completamente infelizes nas suas colocações para com um Senhor tão ferido na carne, meu Pai. E ainda machucado com aquelas palavras duras de jovens fortes e completamente, infinitamente mais capazes que um senhor de idade que chorou pelo mínimo que nós fizemos. Dói na minha alma, meu Pai. Doeu na alma da minha esposa. E eu quero que o Senhor me ajude para que eu possa, meu Pai, ter condições de ajudar muitos outros. Tem misericórdia de todos os idosos, pessoas que não têm ninguém, que estão sozinhos. Tem misericórdia, meu Pai. Guarda esses homens, essas mulheres de fé. Eu oro por todos agora. Que esta quarta-feira seja abençoada, que esta quinta-feira seja uma bênção, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de todos que oram conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode ungir a sua cabeça. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já lhe abençoou. Realmente isso mexeu muito comigo.
Isso foi à tarde. E eu tenho certeza que Deus vai estar cuidando desse senhor. Deus está cuidando dele. Seu Marcos, Deus está cuidando dele. Como está cuidando de todos vocês, tá? Vamos orar um pelos outros, vamos ajudar mais e julgar menos. E vamos em frente. Deus é contigo. Nós ajudamos esse senhor e vamos ajudar muitos outros. Em o nome de Jesus. Vamos ajudar muitas pessoas. Porque quem tem o Espírito de Deus transborda. Tá bom? Pessoal, uma ótima noite. Amanhã eu volto a partir das 6 da manhã e amanhã eu volto lendo o Êxodo 28. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus.